Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito Constitucional e de Direito Processual Civil. E hoje eu quero dar sequência com vocês ao nosso curso, Resolução número 1342 de 2021 do Ministério Público de São Paulo, para o futuro concurso de oficial de promotoria da instituição. Na nossa aula de hoje, a aula de número 11, a penúltima aula desse nosso curso gratuito aqui no YouTube, eu quero estudar com vocês a respeito da publicidade na tramitação. Hoje, na nossa aula, eu vou mudar um pouquinho o formato que a gente estava acostumado, para acrescentar para vocês um recurso didático e pedagógico que eu acho que vai dar uma dinamizada na aula, vai deixar ela mais legal, vai deixar ela um pouco mais próxima daquilo que a gente está acostumado em sala de aula. Então, pessoal, já conto com a ajuda de vocês, hein? Se vocês gostarem, se vocês não gostarem, deixa aqui seu feedback no nosso vídeo, já comenta, Ronaldo, gostei desse recurso, não gostei desse recurso, volta ao formato normal, ou continua nesse formato, aperfeiçoa, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, que eu quero contar com vocês para a gente aperfeiçoar cada vez mais as nossas aulas, tá bom, pessoal? Deixa eu abrir aqui então o nosso slide para a gente já dar início ao nosso curso. Então, slide na tela, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no meu canal no YouTube, que me ajuda bastante, a curtirem esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, me sigam no Instagram, me mandem mensagem por lá, @ronaldo.virgiliojunior. E se você ainda não tem a legislação com afinco e tem interesse em adquiri-la, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Tanto a legislação com afinco quanto a legislação com lacuna, tá bom, pessoal? Vamos então dar sequência. Vocês vão perceber que eu mudei um pouquinho o formato, o layout da nossa aula para permitir com mais qualidade esse novo recurso que eu quero trabalhar com vocês. Eu comprei uma mesinha digitalizadora para a gente poder anotar junto aquilo que é necessário, para a gente poder grifar junto aquilo que é importante, tá bom, pessoal? Depois vocês me falam se deu certo, se não deu certo, tá bom? Então já pego aqui meu marca-texto e vamos lá. Artigo 108, para tratar da publicidade na tramitação dos procedimentos extrajudiciais. O que o artigo 108 diz, pessoal? Que a publicidade na tramitação do inquérito civil será feita nos termos do artigo 104, parágrafo 2º da Lei Complementar 734, de 26 de novembro de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público em São Paulo, mediante a publicação de relatórios pelo Centro de Apoio Operacional. Parágrafo único. Os relatórios conterão. O que esses relatórios vão conter, pessoal? Vão conter as portarias de inquérito civil ou procedimentos preparatórios instaurados, vão conter também os arquivamentos e vão conter as ações civis públicas ajuizadas, com menção dos números, dos registros e das varas para as quais foram distribuídas, e os requisitos previstos no inciso 2 do artigo 8º dessa resolução. Coloquei aqui no cantinho para a gente relembrar o que é esse inciso 2 do artigo 8º, e nada mais é do que a indicação do objeto da investigação e a sua necessidade, e, se possível, dos interessados. Então, o que diz aqui esse artigo 108 para a gente? Que a publicidade ela vai se consubstanciar através do Centro de Apoio Operacional. Nós, oficiais de promotoria, depois de, por exemplo, instaurar um inquérito civil ou depois do arquivamento do inquérito civil, a gente precisa anexar as peças respectivas no sistema, no SysMP integrado. E a partir dessa anexação, o Centro de Apoio Operacional vai ter acesso e vai poder publicá-las no Diário Oficial, conforme o artigo 108. E o que ele vai publicar? Vai publicar as portarias, ou seja, o documento que dá início aos inquéritos civis e aos procedimentos, vai publicar também os arquivamentos, vai publicar as ações ajuizadas e vai constar o respectivo número do processo judicial. E também vai constar indicação do objeto e dos interessados. Vamos então avançando aqui para o artigo 109. Os relatórios serão publicados em no máximo 5 dias, pessoal. 5 dias contados do recebimento da comunicação. Então o centro de apoio vai receber essa comunicação por meio da anexação das peças no sistema e terá o prazo máximo de 5 dias contados do recebimento dessa comunicação para publicar esses relatórios. Artigo 110.
A publicidade na tramitação dos inquéritos civis, procedimentos preparatórios e representações no Conselho Superior do Ministério Público serão feitas na forma prevista no seu regimento interno. Aqui nada demais, né, pessoal? Artigo 111. A publicidade, por qualquer dos meios previstos neste título, observará o disposto no parágrafo 6º do artigo 8º dessa resolução. O que diz o parágrafo 6º? O parágrafo 6º ele tem 2 incisos e diz o seguinte, que é vedado o acesso a dados sensíveis ligados à esfera de intimidade e privacidade das pessoas. Além disso, fica condicionado o acesso às demais informações sigilosas a legítimo interesse e demais requisitos na legislação específica. O que esse artigo 111 quis dizer? Que, independente da forma como for feita a publicação das portarias, dos arquivamentos, das ações civis públicas pelo centro de apoio, ele não deve deixar de observar aquilo que a gente estudou no começo do curso, que é vedado o acesso de terceiros a dados sensíveis das pessoas, a dados ligados à intimidade e à privacidade. É o direito constitucional à intimidade, à vida privada, que deve ser resguardado no momento da publicação dessas peças, tá bom? E também deixar condicionado o acesso a essas demais informações sigilosas ao legítimo interesse. A gente conversou isso nas primeiras aulas, lá quando a gente tratou do artigo 8º, e vocês se recordam. Então, só essa questão a ser observada aqui. Agora vamos tratar um pouquinho das certidões e das informações dentro dos procedimentos extrajudiciais. Artigo 112. Os requerimentos de expedição de certidão e de extração de cópias sobre fatos investigados serão encaminhados ao presidente do procedimento. Então, quando você for oficial de promotoria e se deparar com uma situação dessa, uma parte interessada, um advogado requerendo uma certidão ou requerendo a extração de cópia de uma investigação, saiba que você não será o responsável por franquear o acesso a esses documentos àquela parte. Você deve, juntando esse requerimento escrito ou feito de forma oral e reduzido a termo, ao presidente do procedimento, ao promotor de justiça que esteja trabalhando naquele caso. Tome muito cuidado com isso. Parágrafo único. As certidões serão expedidas no prazo máximo de 15 dias. Contados de quando, Ronaldo? Contados do protocolo do respectivo requerimento, nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 1 dessa resolução, que deverá mandar expedi-lo no prazo de até 15 dias. Como assim, Ronaldo? 2 prazos de 15 dias? Por que ele repetiu? Qual que foi o sentido disso aqui? Imagine a seguinte situação, pessoal. Você está lá na promotoria de justiça, trabalhando tranquilo, quando vê, chega um advogado requerendo a certidão de um processo. Ele protocolou na data de hoje, numa segunda-feira. Então, numa segunda-feira, ele protocola esse documento. A partir desse protocolo, a gente tem o prazo de 15 dias para se expedir essa certidão requerida pelo advogado. Ocorre que, como eu acabei de mencionar para vocês, não é o oficial de promotoria que franqueia o acesso. Então, esse pedido vai ser encaminhado ao promotor de justiça, presidente do inquérito, que mandará lavrar essa certidão, que mandará expedir essa certidão no prazo de até 15 dias. O que quer dizer isso? Esse prazo é o prazo que a gente tem de 15 dias para entregar essa certidão. Agora, o promotor de justiça coloca um prazo específico, por exemplo, de 10 dias, porque vocês podem ver que é até 15 dias, não é necessariamente 15 dias. Ele pode colocar um prazo de 10 dias para a expedição. Se esses 10 dias não influenciar no prazo de 15 já determinado, está tudo ok. O que ele não pode é receber, por exemplo, esse requerimento na quarta-feira, ou seja, já passaram-se 2 dias, e determinar o prazo de 15 para a expedição. Perceba que nós ultrapassaremos para 17 dias uma eventual entrega dessa certidão. Então, é importante observar isso para a gente ficar atento e não acabar por um prazo ou para o outro, deixando de cumprir os prazos máximos estabelecidos na resolução. Tá bom, pessoal? Espero que tenha dado para entender certinho aqui essa questão. E o que diz o artigo 113? O pedido de certidão
deverá ser formulado por escrito, admitindo-se que seja reduzido a termo pela secretaria do órgão do Ministério Público. O que ele quis dizer aqui? Que esse pedido pode chegar através de uma petição já preparada pelo advogado, preparado pela parte, e ser protocolada na Promotoria de Justiça e encaminhada para o promotor de justiça avaliar aquela situação, avaliar aquele pedido. Mas pode ser também que a parte chegue presencialmente ali no atendimento ao público e solicite de forma verbal aquela cópia. O que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai reduzir a termo, ou seja, a gente vai passar para o papel e pedir para a pessoa assinar. Em qualquer hipótese, o pedido vai ser escrito, mas pode ser, admite-se que ele comece de forma oral. Nós, oficiais de promotoria, é quem reduziremos a termo esses pedidos. Artigo 114. Serão juntados aos autos o pedido e a cópia de certidão expedida, ressalvada a hipótese de sigilo da matéria, quando deverão ser arquivados em pasta própria. O que quer dizer aqui? Que tanto o pedido realizado pela parte que vai ser escrito ou reduzido a termo, ele vai ser juntado aos autos. Se ele requerer uma certidão daquela investigação, eu junto o pedido naquela investigação. E a cópia da certidão que for expedida, ou seja, aquele documento que eu entrego para a parte, que a parte pediu, também vai constar daquele processo. Ressalvada a hipótese de sigilo. Vamos supor que dentro daquela certidão conste uma informação sigilosa que estava em apenso, por exemplo. Não poderei trazer aquela informação à tona dentro do procedimento porque ela é sigilosa. E o que eu faço para garantir esse sigilo? Eu arquivo em uma pasta própria, separada, para fins de garantir o direito constitucional da intimidade da vida privada das pessoas. Artigo 115. Se a certidão tiver por objeto registro do órgão do Ministério Público, o pedido será arquivado em pasta própria, acompanhado de cópia da certidão. Qual que é a hipótese aqui que ele está prevendo? Quando se solicita a cópia de um inquérito civil, de um procedimento extrajudicial, naturalmente juntaremos a esse procedimento o pedido. Agora, se não é uma certidão a respeito de um processo, é uma certidão a respeito de um registro do órgão do Ministério Público, de alguma situação. Por exemplo, para fins de pesquisa, se solicita uma certidão de quantas notícias de fato de violência doméstica aportaram naquela promotoria de justiça. Não tem um procedimento específico para isso. Então, o que eu faço com essa certidão que eu não tenho a princípio onde juntar? Eu coloco em pasta própria também, acompanhada da cópia da certidão. Da mesma forma que a gente faria nos inquéritos, só que agora a gente coloca numa pasta própria para fins de registro, tá bom? Artigo 116. As informações serão prestadas verbalmente aos interessados que compareçam na sede do órgão de execução ou pela entrega de cópias requeridas após o pagamento dos emolumentos no termo do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 8º. O que ele quer dizer aqui? A pessoa que vai até a Promotoria de Justiça e solicita alguma informação a respeito de uma investigação, ela pode ter essa informação de forma verbal no atendimento ao público, ela chega até o promotor de justiça e faz aquele questionamento de interesse dela. E o promotor de justiça, de forma verbal, responde e fica tudo certo, atendimento realizado, informação repassada. Agora, se ela quiser cópias, ela precisa pagar. Nada ali é de graça, obviamente. Os fins do Ministério Público não é o fornecimento de cópias, é a defesa dos interesses sociais. Então é para isso que os impostos são destinados dentro daquela dinâmica, daquela ferramenta. Não é da instituição o fornecimento de cópias gratuitas. É por isso que se faz o pagamento, para que o dinheiro público não seja destinado de forma a não atender às finalidades do órgão. Tá bom, pessoal? Então, a parte deve sim pagar os emolumentos daquelas cópias requeridas. A gente agora vai para o artigo 117 para tratar de exame e vista dos autos. Artigo 117. O pedido de exame dos autos na secretaria do órgão do Ministério Público poderá ser formulado por qualquer pessoa, verbalmente ou por escrito. Qualquer pessoa pode ir até a Promotoria de Justiça pedir para ver um processo e pode pedir de forma verbal ali no atendimento ou pode fazer uma manifestação por escrito também para ter acesso aos autos. Aqui a pessoa ela simplesmente quer pegar o processo na mão, colocá-lo no balcão e folheá-lo ali na frente do oficial de promotoria, dentro da secretaria, tá bom? Se o pedido for escrito, o seu deferimento será comunicado ao requerente
lavrando-se certidão nos autos. Ou seja, se ele fizer um pedido verbal, será deferido de forma verbal, o processo vai ser entregue ali para ele e ele vai poder folheá-lo. Se for por escrito, o seu deferimento vai ser comunicado, lavrando-se uma certidão. Ou seja, certifico que comuniquei ao requerente o deferimento do seu pedido de exame dos autos. Artigo 118. O pedido de vista dos autos mediante requerimento fundamentado poderá ser feito pelo interessado ou procurador legalmente constituído, dependendo do deferimento total ou parcial do presidente do inquérito civil, ficando vedada a retirada dos autos da secretaria. Aqui é muito importante, pessoal. Quem estudou para o TJ vai se lembrar um pouco a respeito da carga dos autos, né? E aqui é muito clara a resolução dizendo que nem advogado nem parte pode retirar esses autos da Promotoria de Justiça. A única hipótese para ele ter acesso àquela investigação é ou ele pede cópia e paga para isso, para levar essas cópias para casa e poder analisar com calma, ou ele pede vista ali no balcão mesmo, tá bom? Ele não pode retirar, é vedado. Esse artigo 118 é bem importante. E o que mais que ele diz? Ele diz que esse requerimento ele pode ser feito tanto pelo interessado, quanto pelo seu advogado legalmente constituído, legalmente contratado e com procuração para solicitar aquele exame, aquela vista, tá bom? E artigo 119, ressalvadas hipóteses de sigilo, poderá ser deferida a extração de cópias sempre às expensas do interessado, observando-se as devidas cautelas quanto ao deslocamento e a posse dos autos. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte: o advogado chegou até a Promotoria de Justiça e pediu carga dos autos. Vamos supor que ele não tenha conhecimento de que não é possível a retirada dos autos, ele está acostumado com o Poder Judiciário e pede carga dos autos, mas eu falo, doutor, segundo o artigo 118, o senhor não pode retirar esse processo daqui. Ele fala, você não pode ir até comigo ali na OAB, então, para eu tirar cópias, para eu poder ter cópia desses autos? Eu falo, ok, doutor, a gente vai junto então. Eu pego esse processo e caminho com o senhor até a OAB, até a Ordem dos Advogados do Brasil, para tirar essas cópias. Então, é isso que diz o artigo 119. Ressalvadas as hipóteses de sigilo, e aqui, reitero, se tiver sigilo, somente o interessado poderá ter acesso, porque diz respeito ao interesse privado dele, à vida privada, à intimidade dele. Se não tiver sigilo nos autos, pode ser deferida essa extração de cópia. É claro, quem vai pagar é a parte, quem vai pagar é o advogado. O Ministério Público não vai custear essas cópias. E aqui o artigo 119 diz, observando-se as devidas cautelas quanto ao deslocamento e a posse dos autos. Ou seja, qual que é a cautela? O oficial vai junto, o oficial fica ali grudadinho com o processo. O oficial entra na OAB para avaliar se aquele processo está sendo manejado de forma correta, ou seja, se não está estragando o processo, se ninguém está sumindo com uma página, fica de olho. Um verdadeiro fiscal da integridade daquele processo, tá bom, pessoal? Vamos avançando aqui e eu vou dar um pulo. Vou dar um pulo porque a partir do encerramento do artigo 119, o artigo 120 já trata de recursos. E como é um tema importante, eu quero tratar numa aula separada, na nossa aula final. Então eu vou pular lá para o 128, para a nossa aula não ficar curtinha e para também não começar a tratar de um tema muito pesado e importante, que eu considero que tem grande chance de cair na prova, que são os recursos. Então agora a gente trata de registro, anotação e comunicação. Artigo 128. Os membros do Ministério Público que tenham por atribuição a instauração de inquérito civil manterão registros atualizados junto ao CISMP integrado, conforme previsto nessa resolução, na forma estabelecida pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Ou seja, tudo que for produzido pelo Ministério Público dentro desses inquéritos civis deve ser registrado no CISMP integrado para fins de registro, anotação, comunicação, historicidade e muito mais. Então, é a função do oficial de promotoria, colocar esses registros em dia e mantê-los atualizados. Artigo 129. As comunicações e correspondências referentes a requisições, notificações, intimações e cartas precatórias serão preferencialmente realizadas por meio eletrônico. Ou seja, não é obrigatório que seja por meio eletrônico, mas se a gente tiver escolha, faça por e-mail, faça por WhatsApp, faça por uma forma tecnológica que evite o custo, por exemplo, do correio. Se é possível mandar uma carta precatória
para outra promotoria de justiça do mesmo estado, por que eu vou fazer isso? Imprimir, colocar no papel, mandar por correio, olha o custo disso tudo, sendo que eu poderia simplesmente encaminhar para o e-mail daquela promotoria de justiça. Se eu posso comunicar uma parte que já deixou o e-mail dela ali para esses fins de comunicação e está ciente e concordou que a gente pode encaminhar essas comunicações para ela, por que eu vou fazer um correio? Por que eu vou deslocar o oficial de diligência até a casa da pessoa, gerar um custo para o Estado, sendo que eu posso, de forma muito mais econômica e muito mais eficiente, fazer essas comunicações por meio eletrônico. Agora, a pessoa não tem e-mail, não deixou telefone, ela está desaparecida e o único endereço que eu tenho é o endereço lá da casa dela. O que eu vou fazer? Eu posso tentar mandar um correio. Por quê? Porque não é obrigatoriamente por meio eletrônico, é preferencialmente. Artigo 130. Serão encaminhadas por meio eletrônico ao Centro de Apoio Operacional respectivo, dentre outras especificadas em ato próprio, as seguintes peças. Aqui a gente encaminha algumas peças para o Centro de Apoio Operacional, da mesma forma que eu tinha conversado com vocês a respeito das portarias. Elas até estão constando aqui, vocês vão perceber. A gente anexa no sistema, no SysMP integrado, essas peças elencadas no artigo 130 e o Centro de Apoio Operacional tem acesso para fins de relatório, para fins de divulgação, e é isso que o artigo 130 trata. Quais são essas peças? Além de outras previstas em ato próprio, mas quais são as peças que a Resolução 1342 exige-se a anexação no sistema, o encaminhamento eletrônico para o centro de apoio? São as portarias de instauração, do inquérito civil e do procedimento preparatório, as notícias de fato e eventuais decisões de arquivamento, as promoções de arquivamento dos inquéritos civis ou procedimentos preparatórios, as petições iniciais da ação civil pública, com indicação do número que tomou o feito e a vara que foi distribuído, ou seja, portaria, manda. Notícia de fato, manda. O arquivamento dessa notícia de fato, manda também. Promoção de arquivamento, manda também. A petição inicial da ação civil pública com o número que ela ganhou no fórum e com a vara que ela foi distribuída, manda também. E inciso 5, das medidas tomadas na forma do artigo 113 da Lei Complementar Estadual 734. Só para a gente não ficar perdido e ficar no ar quais são essas medidas tomadas, eu coloquei o artigo 113 aqui só para fins de conhecimento, tá bom, pessoal? O inquérito civil será instaurado para apurar violação de direito nas Constituições Federal e Estadual ou irregularidades nos serviços de relevância pública e poderá ser instruído através de depoimentos colhidos em audiência pública. Encerrado o inquérito civil, o órgão de execução do Ministério Público poderá fazer recomendações. Então é disso que ele está tratando, pessoal. Ele está falando das recomendações, das medidas tomadas na forma do artigo 113. E além disso, as providências previstas no parágrafo anterior sempre está tratando das recomendações, né, pessoal? Então, além de todas aquelas, de forma indireta, ele quis dizer para a gente também encaminhar as recomendações. E aqui ele repete, de forma taxativa, que a gente tem que encaminhar as recomendações. Inciso 6. Se a gente reabrir o inquérito civil, deve ser feito de forma fundamentada, e esse documento também deve ser anexado no SysMP integrado. Houve uma sentença naquela ação civil pública, a gente também pega a cópia dela e também junta ao procedimento. Houve algum recurso, ainda que não se refira à decisão final da causa, ou seja, um agravo de instrumento dentro de uma ação civil pública. É um recurso, mas não é um recurso contra uma decisão final. Deve constar também na comunicação eletrônica para o Centro de Apoio Operacional. Firmou um TAC, um termo de compromisso de ajustamento de conduta, mesmo que lavrados no curso da ação judicial. A gente tem que ficar atento à tramitação daquela ACP. Então, junta também nesses registros de comunicação, junta no SIS. Termo de ajustamento de conduta, seja ele judicial ou extrajudicial. Transitou em julgado sentença final, teve decisão, não cabe mais recurso, o processo está resolvido. Também colocamos. Isso se ela ocorrer em primeiro grau de jurisdição, né? E de certidão de cumprimento integral do termo de ajustamento de conduta ou de decisão judicial. A parte cumpriu a decisão, a parte cumpriu aquilo que ela acordou, então simplesmente a gente junta a certidão de cumprimento integral dela também, para fins de comunicação ao Centro de Apoio Operacional. É isso, pessoal, a nossa aula de hoje
tratou a respeito de alguns temas finais, a gente está caminhando para a nossa última aula, para o encerramento do nosso curso. Eu agradeço de coração a vocês. Eu usei bastante esse recurso hoje da caneta, eu espero que não tenha atrapalhado, eu espero que tenha ajudado. E aos pouquinhos a gente vai pegando o jeito e vai melhorando aqui no tato dessas novas ferramentas, mas eu gostei bastante, eu achei que ficou mais dinâmica, achei que ficou mais didática, isso facilita a visualização, fica uma aula mais viva. E convido novamente a vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal, me ajuda bastante. E não se esqueçam, escrevam aqui nos comentários o que você achou da canetinha. Ronaldo, não gostei, tenta melhorar primeiro esse manejo da canetinha, depois você tenta de novo. Ou Ronaldo, ficou bacana, assim tá legal, me senti numa sala de aula. Ou não, definitivamente não, continua da forma que você tava mais legal, tava mais bacana. Eu quero seu comentário, isso me ajuda a evoluir também, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, eu agradeço bastante a sua companhia. A gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai tratar a respeito dos recursos, pessoal. Vai ser uma aula muito importante. Vai ser a nossa aula final a respeito dessa resolução 1342. Grande abraço e até a próxima.